Então, a cruz tem que ser carregada. Ah, mas Jesus Cristo já morreu na cruz. Aquele que morreu na cruz está a dizer: queres vir após ele? Tome a sua. Ele não disse a minha, tua. A de Jesus foi nossa. Nossa no sentido em que ele pagou preço por nós, para a redenção. Mas eu também tenho que levar a minha cruz, como ele levou a minha. Então, se ele já levou a minha, tenho que levar outra vez a minha para quê? Ele, quando levou a tua cruz, é porque você era um condenado, era um pecador. Precisava ele levar a cruz para você se salvar, para seres perdoado. Agora que você foi perdoado, você tem que também levar a sua cruz. E João falou isso. Assim como Deus nos amou, também nós devemos amar. Ele deu a sua vida por nós, nós também devemos dar as nossas vidas por Ele e para Ele. Ao darmos as nossas vidas nele e por Ele, não é para salvar Ele. Ele fez para nos salvar. E nós, como louvor de agradecimento. Resposta. Estão a entender? Então, aquele que carregou a cruz, ele te manda carregar também a cruz. E veja que ele não carregou somente a cruz espiritual, também material. Quando ele obedecia ao Pai, ele estava a carregar a cruz. Mas essa cruz que começou no espírito, terminou no madeiro, cruzado. Isto é, para pagar o preço para a salvação. Mas você não precisa mais levar uma cruz de madeira. Não precisa mais ser crucificado na cruz. Não precisa levar a cruz para ser morto na cruz. A não que o céu queira que você termine assim. Mas mesmo que isso acontecer, não é para salvar ninguém. É a forma que Deus quer glorificar o nome dele através da sua morte. Você. Então, há pessoas que morreram na cruz como os apóstolos. Pedro foram sacrificados como foi morto Jesus. Não significa que eles sacrificaram para o mundo, não. Ou para eles próprios, para se salvarem, não. Nem para as suas vidas, nem para ninguém. Mas sim foi a vontade de Deus para que a morte deles fosse assim. E a morte deles glorificou o Senhor. Mas a morte de Jesus foi para salvar você. Agora que você é salvo, tens que carregar a obediência, que é a cruz. Obediência de quê? Da palavra de Deus. É isso que Jesus, vocês nunca nem entenderam o que significava levar a cruz. Eu, de tanta ignorância, já falei várias vezes, onde eu estou a sair, cada altar tem lá uma cruz de madeira, onde o povo vai lá se prostrar. Tem lá uma cruz de madeira em cada altar e tem lá um pano vermelho. Diz que aquele pano vermelho representa o sangue de Jesus. E o povo vai e se prostra diante daquele madeiro cruzado e começa a chorar. Isso é idolatria. Isso é se prostrar diante de um pau. Ok? Então, na minha ignorância, eu também queria fazer uma cruz e colocar na minha casa. De tanta paixão pela cruz. E eu era um ignorante. Eu também fui até um carpinteiro. Mandei fazer uma cruz. E era meu vizinho. E o meu vizinho me perguntou: vizinho, alguém morreu? Não. É para a igreja? Não. Ah, como assim? Porque ele, sendo carpinteiro, sabia que a cruz só se precisava em 2 lugares. Igreja, óbito, cemitério. O vizinho olhou para mim, parou, me olhou: como assim? Não é para a igreja e não é para o óbito. Não é para levar no cemitério. E para quê? Não, para pôr em casa. Olha, aquilo foi muito escandaloso. Era já um velho ancião, me repreendeu: não faça isso, vizinho. Não faça isso. Fiquei envergonhado. Eu queria ter uma cruz onde todos os dias estaria a me prostrar.
Porque é assim que me ensinaram. E era um religioso, o vizinho. Meio com repreende, não faça isso, vizinho. Isso aqui, isso chama espírito da morte em casa. Isso, se morrer alguém, vão te acusar. Vão te acusar que você já preparaste a cruz, por isso morreu um parente. E é verdade. Iam acusar, viu? Ele tem uma cruz. Uns andam com as cruzes no peito. E ainda querem vir julgar os que levam mata-bruxo no peito. Querem vir dizer, não, mas vocês estão a levar, isso é idolatria. Eles levam cruzes, uns dizem, não, cruz vazia. E outros, cruz onde o Senhor ainda está pregado. E os que têm cruzes vazias estão a julgar os que levam as cruzes onde tem o boneco. Estão a dizer, não, a nossa cruz está vazia, que significa o Senhor não está na cruz, ressuscitou. Seus idiotas. Jesus não mandou cruz de madeira. É a palavra de Deus. E essa palavra, quando você guardar no teu coração, então você está a carregar a sua cruz. E depois vêm as consequências. Consequências porque vêm os sofrimentos. E não se pode negar isso. As dores por causa de obedecer a Deus. Por isso, a cruz não são flores. Amar a Deus não são flores. Nem tampouco bolachas e sambapitos e não sei quem, e rebuçados, e mais como é que é? Não são rebuçados e também chocolates. É vitupério. Até morrer. Os vitupérios de Cristo. A vergonha da cruz. A humilhação. Mas o homem vai avançar com a sua palavra, que não é dele, mas a palavra de Jesus, no seu coração, como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração, ó Deus, para eu não pecar contra ti. Estão a entender? E assim. Então Jesus convida aqueles que quiserem se salvar. Os que quiserem se salvar devem segui-lo. Os que quiserem segui-lo devem carregar a obediência da palavra. Devem viver o amor dele. Devem guardar a palavra dele. Isto é que significa carregar a cruz até a morte. Isto é, ser fiel até a morte. Amar a Deus até a morte. Obedecer a Deus até a morte. Viver a fé até a morte. Todos os dias da sua vida. Isto é carregar a cruz. E o inimigo odeia, persegue, detesta. Você, depois que você começou a carregar a cruz, serás um alvo de Satanás. Estarás mirado. Ok? Serás um alvo a ser abatido. Mas eles não vão te abater. Porque essa mesma cruz que você carrega é o poder do crente. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê, o crente. Estão a entender? É incrível a coisa, aleluia, o que é isso, carregar a cruz. É carregar o poder de Deus. Obedecer a Deus para você experimentar o poder de Deus. Não somente para a salvação, para tudo. Pois a bênção do Senhor é plena. Tudo está na cruz. Tudo está em obedecer a Deus. Uma vez Satanás me apareceu e diante de mim, e ele estava a acusar essa igreja corrupta. A igreja que veio da Roma. E eu não estou a falar da igreja católica. Estou a falar da igreja que nasceu na igreja da Roma. Os filhos. Olha o que ele dizia, Satanás. Jesus, tu morreste na cruz, mas o teu povo odeia a cruz. Quem é que odeia Deus? Senão aquele que não ama a Deus. E quem é que não ama a Deus? Que não guarda a palavra de Deus.
E quem é que ama a Deus? Senão que guarda a palavra de Deus. Quem é que me ama? Senão aquele que guarda a minha palavra. E essa geração de crentes odeiam a Deus na pessoa de Jesus. E quando isso acontece, então eles detestam a cruz, detestam obedecer a Deus. Eles amam a desobedecer a Deus, amam odiar Deus, amam o mundo, amam as suas vidas. E o diabo dizia: tu morreste na cruz e o teu povo. Por que que eles são chamados povo de Jesus? Porque é o povo que se chama pelo nome de Jesus, o chamado povo cristão. Chamar que tem o nome de Cristo. E o teu povo odeia a tua palavra. Mas eu levanto um povo que já começou a amar a palavra de Deus. Eu mesmo primeiro, é isso que eu falei ontem em Cabinda. Eu preguei ontem, vocês estavam aqui, muitos de vocês, e eu disse: aqui não está um papagaio a falar, aqui não está um eco a soar. Isso não é repetição de uma voz. Não. Isso não é um papagaio que está a gritar aí, repetindo os sons indistintos. Aqui está uma voz, aqui está uma rola que está a anunciar a primavera, como está escrito no livro de Cantares. Já se ouve a voz da rola na terra, pois o tempo de cantar chega. E a figueira já deu seus figuinhos, e as flores já começaram a exalar o seu aroma. Mas há uma coisa, porém, que tem que se fazer. Tem que se apanhar as raposinhas que estão a trazer danos na nossa era. Pois o tempo de cantar chega, a chuva se foi e a primavera é chegada. Ok? Tempo de alegria. E eu estou a vos falar a mesma coisa a vocês. Eu não sou um eco e eu não sou nenhum papagaio. Eu estou a falar com a voz do céu. Eu sou uma voz, tenho uma identidade, uma voz distinta. Sim, uma trombeta distinta, que pode ser não somente ouvida e entendida também. E quem poderia se preparar para a guerra se a trombeta não tocasse um som distinto? Quem? E porventura o leão já não começou a bramir na terra? E porventura a terra já não está a tremer? E porventura o laço poderia se levantar sem primeiro caçar uma presa? Ou como o povo poderia se preparar para a guerra se não houvesse alguém que tocasse a trombeta? E uma trombeta que poderia ser compreendida. Trombeta para a guerra. Não só incompreendido. Um som que pode ser entendido, compreendido. Até pelos leigos. Por isso o evangelho qualquer um, não importa se é analfabeto, se é alfabeto, não importa. Qualquer um vai entender. Porque o Espírito do Senhor ilumina as mentes das pessoas para poderem compreender as Sagradas Escrituras. Aleluia! Há um som que está em vocês. Ele vos ensina como está escrito. Agora você veja. E essa geração quer seguir Jesus sem a cruz. É impossível. Sem a cruz é andar no caminho da perdição. Sem a cruz é seguir o caminho espaçoso que leva o homem para a perdição. Mas com a cruz, isto é, amando a Deus, obedecendo a palavra de Jesus, então você está seguro e firme. Estás no caminho e você deve prosseguir até o dia da eternidade. Quando atravessares a fronteira, não do asfalto, a fronteira da cortina do tempo, para entrares no mundo não sideral, no mundo espiritual, e poderes desfrutar, aleluia, a glória eterna que foi preparada para você. Estão entendendo? Queres vir após mim? Disse Jesus. Negue-se a si mesmo. Porque não é possível carregar a cruz sem você se negar a si mesmo. Não é possível obedecer a Deus sem primeiro se negar a si mesmo. Não é possível achar Deus se primeiro não se negar a si mesmo.
Isso negar-se a si mesmo é o arrependimento. É a renúncia. Não impossível, possível. Não é renúncia impossível, não. Como falou o marido da Maria Casputo, não. O marido da Maria Casputo disse que a renúncia é impossível. Possível. Pois Deus não manda fazer o impossível. Ele manda aquilo que nós podemos fazer. Ele que é o Deus dos impossíveis, que faz que o impossível se torne possível. Mas Ele nos manda o que é possível fazer. No tocante à obediência à sua palavra, ao viver a sua palavra. Então é preciso tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Mas antes devemos nos negar a nós mesmos. E todos os dias das nossas vidas, renunciando às nossas vidas. E assim conseguiremos amar o homem da cruz, aquele que nos amou primeiro e deu a sua vida na cruz para a nossa redenção. Conseguiremos amá-lo. Mas o resto, perdição, perdição. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Aqueles que amam as suas vidas, perdem as suas vidas. Mas aqueles que perderem as suas vidas por amarem a Jesus, vão ganhar a sua. Sabe o que é perder a vida? Está pensando que é só morrer? Perder a vida é você fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é diferente da tua. Então você perde a tua vontade. E começas a fazer a vontade de Deus. Significa que você perdeu a tua vida. Você não vai fazer o que você quer fazer. Você faz e farás aquilo que Deus quer que você faça. Vives a vida que Deus quer que você viva. E não a tua vida. O que você quer que você viva. Então você morreu para ti mesmo. Para este mundo. Você renunciou à sua vontade. Você morreu por causa da palavra. Por amor ao Evangelho. Então quem morrer por amor à palavra vai ganhar a sua vida. Você perdeu a sua vida por causa de Jesus. Tu ganharás qual vida? A vida eterna. Por isso as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória de Deus que está preparada. Isto é, você padece hoje por causa da cruz, da obediência à palavra. Então esses sofrimentos vão gerar glória incomensurável e eterna na eternidade.